E aí galera, beleza? Tudo bom? Essa é a nossa outra aula, né, sobre a introdução a conhecimentos bancários, ok? E olha só, para você que está querendo virar bancário aí, a gente já está bem adiantado, né? Você já está aprendendo sobre o Conselho Monetário Nacional, isso é muito bom, tem muitas questões aqui que caem sobre isso. Eu acredito que você vai acertar bastante questões sim, tenho certeza. Vamos lá, ó. Gente, só para a gente relembrar, o que eu quero que você lembre? Para você entender o que eu vou falar agora, você tem que entender o seguinte, ó, que as principais funções do Conselho Monetário Nacional basicamente giram em regulamentar o sistema financeiro, criar regras para ele, ok? E qual é a outra? Formular a política da moeda e do crédito, que é aquilo que a gente já havia falado. Encontrar qual é a quantidade ideal de moeda e de crédito disponível no mercado, para que com isso a gente acabe controlando a inflação e fazendo o Brasil crescer, ok? Lembrando dessas duas coisas, você vai entender basicamente por que ele faz alguma coisa, por que o Conselho Monetário acaba tomando algumas medidas. E olha só, por exemplo, toda vez que você encontrasse uma regra que fala sobre a forma como vai ser constituída uma instituição financeira, a forma como vai ser supervisionada uma instituição financeira, a forma como vai ser o funcionamento de uma instituição financeira, essa regra veio do Conselho Monetário Nacional, que tem a sua função base, o quê? Regulamentar o sistema. E olha só, o que eu quero que você tome cuidado. A função do nosso Conselho Monetário é criar regras para que as instituições financeiras possam ser constituídas. Como é que vai ser criada uma instituição financeira? Através de uma regra que é criada pelo Conselho. Como vai funcionar uma instituição financeira? Através de uma regra que foi criada pelo Conselho. Como vai ser supervisionada? Como é que o Banco Central do Brasil vai supervisionar uma instituição financeira? Através de uma regra criada pelo Conselho. Qual é o cuidado que eu quero que você tenha aqui? Apenas o Conselho Monetário Nacional cria regra para a instituição financeira. Não vai ser ele que vai autorizar a Constituição. Não é ele que vai falar do funcionamento. Não é ele que vai supervisionar a instituição financeira. É apenas ele que vai criar uma regra que o próprio Banco Central do Brasil vai usar para auxiliar as instituições financeiras na abertura, no funcionamento e na própria supervisão, ok? Cuidado com isso, porque a função do Conselho em relação à instituição financeira, quando se fala desses três tópicos aqui, é apenas criar regras, tá bom? Não é executar nada, a gente já até comentou isso bem aqui, ó, né? Lembra, não tem funções executivas, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, ainda dentro desse tópico de criar regras, é que o Conselho Monetário Nacional ele tem a função de criar regras que vão limitar as taxas cobradas pelos serviços bancários, ok? Então, limitar é, pelo menos, prevenir ou evitar, né, que as instituições financeiras cobrem um preço muito elevado por um determinado serviço que vem sendo cobrado, ok? Outra regra interessante que o Conselho Monetário Nacional cria é a regra que a gente visa disciplinar o crédito. Dizer como é que o crédito vai ser liberado por uma instituição financeira. Se depender do banco, o banco empresta para consumir 70%, 80%, 90%, até 100% da renda da pessoa, né? Só que claro que você tem algumas regras que são criadas para delimitar, né, para dizer, não, olha, até esse percentual você pode fazer uma parcela, após isso você já não pode mais fazer para o cliente. E essas regras vão sendo criadas com esse intuito, né, de disciplinar o crédito, de dizer como esse crédito vai ser liberado pelas instituições financeiras, tá? Outra regra dentro desse tópico aqui de regulamentar o sistema financeiro é a regra que o Conselho Monetário cria para comprar e vender moeda estrangeira e ouro no Brasil, ok? Por que eu estou falando moeda estrangeira? Porque não é só dólar que vende no Brasil, nem só euro que vende no Brasil, ok? Então, toda a regra, né, de compra e venda de moeda estrangeira e ouro no Brasil vem do Conselho Monetário Nacional. Toda vez que o Conselho está, né, o Conselho aqui, ó, está criando uma regra para essa compra e venda de moeda estrangeira, ele acaba normatizando a política cambial. Ele acaba dizendo como é que esse dólar, né, essa moeda estrangeira vai sendo vendida no mercado, ok? E olha só o que é legal também, ó. Beleza? Outra coisa interessante, por exemplo, é isso aqui, ó. Regras para as transações com títulos públicos realizadas pelo Banco Central do Brasil. Aqui você tem que entender o seguinte, ó. Gente, título público, tá? Título público é um título emitido pelo governo através do Tesouro Nacional. Se você comprar um título público aqui, ó, você está emprestando dinheiro para o governo, tá legal? E aí, quem é que compra esses títulos públicos? Basicamente, as instituições financeiras,
a pessoas jurídicas, pessoas físicas como eu e você, mas também quem pode comprar é o Banco Central do Brasil. Então, quem é que cria regra para que o Banco Central do Brasil compre títulos públicos? Conselho Monetário Nacional. Tá legal? Olha só, outra coisa, você vai entender mais à frente, por exemplo, que dentro dessas regras, o Banco Central do Brasil não pode comprar diretamente do governo. Ele tem que comprar de uma pessoa que comprou, mas ele não pode comprar diretamente do governo. Essas regras que você vai aprender mais lá na frente quando a gente estiver falando de Bacen, aqui ó, de Banco Central do Brasil, mais lá na frente eu vou te explicar sobre elas e aí ó, você vai entender que essas regras foram criadas pelo Conselho Monetário Nacional, ok? Bom, a gente fica por aqui e na próxima tem mais. Beijo, um abraço, não esquece de compartilhar, não esquece de marcar seus amigos e não esquece também de curtir os nossos vídeos lá no YouTube, que eu acho que vai ficar bem legal também, tá bom? Gente, um abraço, boa sorte nos estudos, amo vocês, tchau, tchau.